Olá, como vai? Meu nome é Eliane Gama, sou capelã e idealizadora do projeto Sou Todo Ouvidos, um projeto de capelania que visa dar apoio espiritual a partir de uma escuta ativa. Se você não sabe o que é capelania, nem do que se trata esse projeto, convido você a assistir um de nossos vídeos que está nessa página para que você entenda melhor do que se trata. Hoje nós estamos aqui para falar do nosso terceiro artigo de uma série de artigos que estou trazendo para vocês, traduzido e comentado, que tratam sobre a relação entre espiritualidade e a pandemia. Hoje nós vamos comentar, conforme eu anunciei na semana passada, vamos falar sobre um artigo cujo título é Mantendo a Saúde e o Bem-Estar, colocando a fé em ação durante a pandemia da Covid-19. Caso você tenha interesse de ler esse artigo na íntegra, a descrição, a referência desse artigo se encontra na descrição desse vídeo e você poderá obtê-lo e fazer a sua leitura completa. Bom, como vocês já sabem, eu gosto sempre de comentar sobre o autor do artigo. Trata-se do Harold G. Koenig. Ele é um psiquiatra, é diretor do Centro para Teologia, Espiritualidade e Saúde, é professor de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Duke University, nos Estados Unidos. Fez a sua formação na Universidade de Stanford e graduou-se em Medicina na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Ele é o maior especialista no campo da espiritualidade e sua influência sobre a saúde. Ele tem mais de 40 livros, 300 artigos científicos e 60 capítulos de livros publicados. Suas contribuições demonstram cada vez mais o encontro da ciência com a espiritualidade. Esse artigo foi publicado na Journal of Religion and Health e é de 2020, obviamente. O Dr. Harold está afiliado ao Departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento e Departamento de Medicina da Universidade Duke Medical Center, que fica nos Estados Unidos. Ele também tem filiação com o Departamento de Medicina da King Abdulaziz University, na Arábia. Ele também tem conexões com a Ningxi Medical University, República Popular da China. E, finalmente, com a Zira University of Medical Science, no Irã. Então, ele tem um campo de atuação bem amplo, não é mesmo? O Jornal de Religião e Saúde, onde foi publicado esse artigo, ela foi fundada em 1961 na Blenheim Peel Institute, que reúne as perspectivas da psicologia e da religião. É uma revista bastante antiga, não é? No site do Instituto Blenheim Peel, eu encontrei a seguinte frase do Dr. Yuval Neria. Ele diz o seguinte: nós enfrentamos o risco de uma segunda pandemia, que será a pandemia da doença mental. Isso é muito importante, impactante, não é? Mas vamos ao nosso artigo. Trata da sua introdução do seguinte aspecto. O Dr. Harold comenta que o medo e a ansiedade têm tomado conta do mundo e têm afetado principalmente os idosos que estão em tratamento e até pessoas jovens e saudáveis por conta desse novo coronavírus. Com relação aos sintomas clínicos que o autor comenta no artigo, não vou dar muita ênfase porque o nosso foco aqui é na relação entre a espiritualidade e a pandemia. Se vocês tiverem interesse em ver as questões ligadas aos sintomas clínicos relacionados à Covid, tem diversas literaturas, isso a gente já viu muito na televisão. Bom, mas com relação aos aspectos da espiritualidade em pandemia, o Dr. Harold fala que, baseado em outros autores que ele consultou, as emoções negativas causadas pela pandemia aumentam a suscetibilidade ao vírus, por conta da diminuição da imunidade. E o oposto disso também é verdadeiro, ou seja, as emoções positivas têm o poder de fortalecer o sistema imunológico. E ele comenta que no cristianismo, o que se fala sobre emoções positivas são o que é conhecido como frutos do espírito.
E ele traz uma citação bíblica que está em Gálatas 5, 22 e 23, que eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele ainda aponta uma outra referência bíblica, que está em 1 João 4,18, que aponta esse primeiro fruto do Espírito, que é o amor, como o capaz de expulsar o medo. Essa referência diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso é o que diz em 1 João 4,18. Ele comenta também que em outras religiões esse ensinamento acerca da bondade são muito semelhantes. Então ele fala que na fé islâmica, por exemplo, prega-se a esperança num paraíso sem dor e nem sofrimento, com paz, liberdade e segurança. E que esse paraíso é reservado àqueles que praticam as boas ações, e para esses estaria garantido uma boa vida tanto aqui quanto no paraíso. De forma semelhante, o budismo prega a prática de boas ações e compaixão para com o próximo. E como recompensa, a promessa de que a pessoa teria uma vida feliz aqui e no além. Então, o Dr. Harold aponta uma série de estudos que demonstram os efeitos positivos na redução da ansiedade e estresse que diversas práticas mentais e espirituais podem trazer. Então, ele comenta sobre a meditação chamada mindfulness, que aqui no Brasil foi traduzida como atenção plena. Ele comenta da meditação focada na oração, assim como também comenta da meditação hindu e do yoga. Além disso, ele comenta que as emoções positivas têm um efeito muito bom sobre o sistema imunológico, incluindo aquelas geradas por escrituras sagradas e essas atividades de meditação. E são apoiados por um número crescente de publicações científicas. Então vejam como está sendo pesquisado essa relação e esse número de publicações está aumentando. Para muitos, a fé religiosa é um recurso importante para a saúde e o bem-estar, e cujos efeitos não devem ser subestimados. Então, o Dr. Harold, nesse seu artigo, ele aponta 6 sugestões para aqueles que querem permanecer saudáveis e resilientes mentalmente, fisicamente e espiritualmente durante este período de ansiedade da pandemia de coronavírus, né? E procura ajudar os fiéis a ficarem mais ocupados, usando o seu tempo da melhor forma, evitando assim o isolamento da sociedade e enquanto estão distanciados socialmente. Então, estar distanciado fisicamente das pessoas não significa isolamento. E muitas dessas sugestões já são muito conhecidas, inclusive já comentamos em outros artigos, mas tem outras que ele sugere que muitos talvez não conheçam. E quais são essas sugestões que ele dá? A primeira sugestão que ele dá é: aprofunde-se na sua fé religiosa. Então, um ótimo momento esse da pandemia para termos um relacionamento mais íntimo com Deus, mais próximo, seja a partir da oração, da meditação, da leitura das escrituras sagradas, da Bíblia, e aplicar esses ensinamentos, além de memorizar versículos, recitá-los em voz alta, ouvir e assistir programas religiosos, e por minha conta aqui eu acrescento entoando louvores. Já se sabe que isso é conhecimento popular, que quem canta, seus males espanta. Músicas que trazem conforto espiritual, que trazem uma letra relacionada ao amor de Deus por seus filhos, elas podem auxiliar nesses momentos de ansiedade, estresse, medo. Bom, Dr. Harold comenta que algumas pesquisas apontam o papel benéfico da fé para o sistema imunológico
e na proteção contra infecções. E ele, inclusive, comenta de um médico que adotou a seguinte prescrição para um de seus pacientes: clonazepam 3 vezes ao dia, seguido da leitura imediata do Salmo 91. Não vou ler aqui todo o Salmo 91 para vocês, mas observem 3 trechos aqui que eu separei deste salmo. O que eles falam? Por exemplo, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Outro trecho: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E, finalmente, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, observem que em 3 trechos está aqui uma promessa de que você será livre da peste e da praga. E isso está muito atual, não é verdade? Então, é interessante essa conduta do médico. Um segundo passo que o Dr. Harold aponta é: ame o próximo como a si mesmo. Ora, isso já é apontado e registrado nos evangelhos, não é? De Mateus, Marcos, Lucas. Referendam o que está escrito em Levíticos, lá no Velho Testamento, em Levíticos 19, 17, que diz o seguinte: não odiarás teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás pecado. Então vejam que amar ao próximo como a si mesmo é uma ordenança bíblica. Outros profetas, não exatamente ligados ao cristianismo, também fazem essa mesma orientação, como Buda, Mohammed e também escritores hindus, né? Elas dão essa orientação sobre o amor ao próximo, sobre eles se importarem com o próximo, né? E nós vemos que essa pandemia, as pessoas que são mais instruídas espiritualmente, elas estão se importando com o próximo, né? E quem é o próximo? Segundo a parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, o próximo é qualquer pessoa que esteja em necessidade, que esteja precisando de algo. Esse é o seu próximo. Então, diversas pessoas atualmente estão necessitadas de atenção, de cuidado, de carinho. Então, esse é um ótimo momento para colocar a fé em prática. O autor também aponta um fato muito interessante. Ele diz que o crescimento acelerado do cristianismo na Europa ocorreu por conta das pragas que estavam dizimando a população. E os cristãos daquela época, eles eram aqueles que se voluntariavam a cuidar dos cristãos e não cristãos, mesmo que eles se colocassem em risco. E isso chamou a atenção da população e eles acharam uma coisa diferente. E eles queriam ser como aquelas pessoas e procuraram saber por que elas agiam assim. E a partir disso, muitos se converteram ao cristianismo. Então, aqui nós vemos uma grande oportunidade de colocar em prática o amor ao próximo. E é por isso que nós temos um projeto chamado Sou Todo Ouvidos, na minha tentativa de fazer a minha parte. Esse é um pequeno parênteses aqui. O terceiro passo que o Dr. Harold aponta é para amar o próximo de forma prática, a partir de atitudes. E ele sugere 2 atitudes muito específicas. Ele sugere que a gente cuide, né? Ele sugere o cuidado das necessidades físicas, emocionais e espirituais do próximo. Porque quantas pessoas estão, durante essa pandemia, passando por momentos de solidão, por morarem sozinhas, ou por terem sido afastadas de seus parentes, pelo risco que correm, como os idosos. Então, não só idosos em casa, mas como idosos em instituições de longa permanência, não é mesmo? E essas pessoas, elas se encontram isoladas, sem ter com quem conversar. E às vezes você se disponibilizar a trocar mensagens, a ligar, a conversar, a dar atenção, a compartilhar do amor de Deus. Isso pode trazer conforto para essas pessoas. E não só isso vai fazer bem para você, que estará investindo seu tempo de distanciamento das pessoas de forma positiva, como vai te dar um senso de utilidade na vida. E você estará obedecendo o
o que as escrituras sagradas orientam com relação ao cuidado com o próximo. E é prometido uma recompensa disso, que você receberá de forma multiplicada esse amor que é doado. E ele também sugere uma questão prática que seria prover as pessoas em suas necessidades. Por exemplo, necessidade de medicamentos, de comida, de roupas. Muitas pessoas perderam o emprego, pessoas ficaram com o seu ganho, seu salário reduzido e começaram a passar necessidade. Não é preciso ter contato físico para doar esses tipos de coisas para as pessoas. Você pode colocar na entrada de uma casa, você pode fazer doação a algum projeto social e você estará ajudando de forma prática, de uma atitude específica, não só na teoria. O Dr. Harold também sugere que seja feito uso dos recursos tecnológicos. Esse distanciamento social, ele não é o sinônimo de isolamento das pessoas. E utilizando essas diversas ferramentas que estão sendo já utilizadas para manter o contato entre as pessoas, chamadas de vídeo, utilizando WhatsApp, Meeting, Zoom e uma série de aplicativos, as pessoas podem se manter em contato. E ele sugere que se use mesmo essas ferramentas, que se mantenha mesmo esse contato, porque não traz nenhum custo e nenhum risco de contaminação. O quinto passo que o Dr. Harold aponta é: não seja imprudente. Nenhuma tradição religiosa apoia a imprudência. Não. Todas elas, elas sugerem que haja um cuidado muito grande com o próprio corpo. Haja visto aquele versículo que fala amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar, tem que se cuidar. Não pode colocar nem a você mesmo, nem aos outros em risco. E outros pontos da Bíblia afirmam que o corpo é o templo do Espírito. Então essa morada precisa ser bem cuidada. Então não se coloque em risco. Siga as orientações, que eu não vou comentar aqui, com relação à higiene, com relação ao distanciamento, uso de máscara e todas essas instruções que já são dadas amplamente nas mídias e que todos nós já conhecemos. Mas está lá tudo no artigo. Se você tiver interesse, é só pegar o artigo e fazer a leitura. Outra coisa, a última coisa aqui que o Dr. Harold aponta é que é preciso cuidar da saúde física. Então ele fala que é necessário exercitar-se. Inclusive no artigo ele dá uma série de orientações quanto a isso. Mas eu aqui prefiro deixar isto a cargo de profissionais capacitados, os professores de educação física. Ele comenta também a necessidade de dormir bem, de 7 a 8 horas por dia, cuidar do sono, o controle do peso, comum em situações de ansiedade e ficar muito tempo em casa, de a pessoa perder a noção dos horários de comer a toda hora, ou comer muito, ou não ter um controle adequado do peso. Isso é importante ter. Tomar sol, por conta da vitamina D. Alimentar-se com nutrientes que melhorem a imunidade. O artigo ele comenta sobre alguns alimentos, mas eu vou deixar isso a cargo dos nutricionistas. Eles é que são competentes para essas orientações. O Dr. Harold comenta da hidratação, fala sobre a medicação, que as pessoas devem manter o uso e tomar cuidado com aquilo que eles entendem por medicações que podem ser úteis para a Covid, que isso não está comprovado. Um cuidado com relação à ingestão de medicamentos. E fala finalmente da saúde espiritual. Por que ele relaciona isso no último tópico, que é de cuidar da saúde física? Porque já se sabe que a saúde espiritual ela melhora a imunidade, mantém a saúde e então isso está relacionado à nossa saúde de alguma forma. E é importante então que você ajude os outros, seja voluntário, porque além de estar melhorando a sua própria saúde, você estará disseminando o amor de Deus para os outros. O Dr. Harold conclui o seu trabalho com essas 6 orientações, que eu achei muito interessante, que aí ele faz todo
um apanhado científico. Todas essas afirmações dele têm suporte de outros autores e de estudos próprios do seu laboratório. Se você tiver interesse de aprofundar um pouco mais, sugiro que faça a leitura do artigo inteiro. Bom, nós estamos numa série de artigos, esse é o nosso terceiro. Se você não assistiu os outros, fique à vontade, na nossa página estão todos lá. E eu queria te pedir uma coisa. Não, calma, não vou pedir para você curtir a página e para você compartilhar, para você dar um like. Não, não é isso. Eu queria pedir que você colocasse a sua opinião sobre essa série de artigos, se você está achando que é útil. Você me desse um feedback sobre isso. Se está sendo útil, se você tem alguma sugestão, se possível, me dê essa informação para que eu saiba se estou no caminho de ajudar a partir dessas informações que trago para vocês. E se você necessita de alguém para te ouvir, para te auxiliar espiritualmente, estou aqui, sou todo ouvidos. Espero que você tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e eu te aguardo aqui novamente na semana que vem com mais um artigo. Até a próxima!